Eu vou conversar aqui agora com a professora Eliane Anete Ribel. Muitos não sabiam do Anete, né? Eu sei porque eu estudei com ela. Isso. Eliane, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Muito bom estar aqui com você, Lusário. Muito feliz e me sentindo muito em casa também, né? Porque, como você acabou de dizer, a gente estudou junto, a gente já conviveu muito e a gente tem também se esbarrado nesses anos profissionalmente. Então, eu me sinto muito à vontade com você aqui. A Eliane seguiu aí a carreira que muitas meninas lá na infância têm um sonho, que é ser professora, né? Primeiro, Eliane, antes de falar da política, fale um pouquinho dessa sua carreira vitoriosa como professora. O que você estudou, onde você estudou, se satisfez com a sua escolha? Com certeza fiz uma escolha até induzida pelos meus professores. Eu fiz ensino médio no Roberto Grant, que era o que tinha na época, acho que era o Roberto Grant e o São Bento. Depois eu fiz, já em seguida, eu entrei na faculdade em Joinville, né, na Associação Catarinense de Ensino, que o pessoal chamava de Gimbala, né? Então eu sou daquela época que, pensa, eu tenho 53 anos, eu entrei na faculdade com 20, então são 33 anos atrás, uma filha de operários, né, professora indo para a faculdade, indo para Joinville, era um grande feito na época, porque na ocasião, quem fazia curso superior eram os filhos de pessoas mais abastadas da cidade, que inclusive iam para Curitiba estudar e tudo mais. E quem ia para Joinville era a galera que ralava durante o dia, tinha que ter dinheiro para pagar a mensalidade, para pagar o ônibus e ir para Joinville. E lembro que na ocasião eram 2 ônibus que ia todo dia, a gente saía às 5h30 da tarde, ia para lá, depois voltava 10h30, 11 horas da noite. No começo a gente tinha ônibus que não tinha nem banheiro, tinha aquele ônibus que, por exemplo, tinha uma tábua no chão, que era um ônibus velho. Aconteceu de tudo na época, mas quando você tem 20 anos, 19, 20 anos, tudo é alegria, tudo é festa, né? Aventura. Tudo é tranquilo, é tudo certo. Então eu fiz faculdade jovem, numa época tranquila para mim. Embora que me conhecendo, se tivesse que fazer isso hoje, faria. Se fosse só esse jeito de fazer, eu faria com certeza. Então é isso. E saindo da faculdade, logo depois, 2 anos, eu fiz concurso público. Eu fiz concurso para supervisão escolar, fiz para séries iniciais também, para as disciplinas do magistério, né, que tinha a ver com pedagogia, e optei e me efetivei como supervisor escolar. E já em seguida também, tudo muito rapidamente, acho que em 2 anos, eu recebi o primeiro convite para ser gestora, que eu fui assessora de direção, acho que na época chamava-se diretora adjunta lá do Frederico Fendrich. E aí eu fui engatando uma coisa na outra, as coisas foram acontecendo, e a gente sempre, cada coisa que você assumia com força, com vontade, com paixão, sem dia, sem hora para trabalhar. E isso foi trazendo um reconhecimento das pessoas que observavam e sempre foram surgindo novas situações. Um pouquinho depois já estava na gerência de educação como diretor de ensino, depois diretor de controle interno. E para encurtar a história, encerrei minha carreira praticamente, então ali como gerente regional de educação, são 6 anos, né, onde a gente iniciou o trabalho com 7 municípios. Campo Alegre, São Bento, Rio Negrinho, Mafra, Papanduva, Castelo e Teópolis. E no último ano a gente já estava com 13 municípios. Houve uma mudança na Secretaria Estadual de Educação, onde eu assumi também a gerência de Canoinhas, com mais 6 municípios. E até Porto União, Três Barras e tudo mais. Bom, tinha até escola indígena e tudo mais, foi muito interessante. E digo para você que não foi tão difícil, porque como eu já vinha 5 anos como gerente, eu assumi mais uma equipe, aí você já também tem um know-how, e dou muito crédito à equipe, principalmente, né? Quando você tem equipes boas, tem pessoas boas, pessoas competentes, para o gestor fica mais fácil. Então, eu já vinha de uma grande experiência e trabalhei com grandes profissionais. Então, deu muito certo. Foi basicamente isso. Aí no Gimbal foi pedagogia? Pedagogia no Gimbala. Subir a serra, descer e subir todos os dias. Todo dia. Sabe que quem estudou naquela época vai lembrar, eram 2 ônibus, um ia para o UDESC, outro ia para o Gimbal, né? Porque o Gimbal daí tinha pessoal de fisioterapia, pessoal de pedagogia, psicologia. Já o UDESC era geografia, história, eram outras disciplinas, eram, né, outras formações. Mas era bacana, todo mundo sem dinheiro, todo mundo duro, sabe? A gente trabalhava o dia inteiro, ia para faculdade sem tomar banho, sem comer. Basicamente era isso, 99% era desse naipe. Então eu faço parte de uma galera assim que ralou pra caramba, que não foi fácil, mas a gente era jovem, e quando você é jovem, sabe, você é subir chupacana ao mesmo tempo, vai tranquilo. Legal. E você, hoje, olhando para trás, assim, valeu a pena ser professora? Tudo que eu fiz, né,
eu sempre digo, eu não fiquei rica, né? Eu vivi e vivo com dignidade. Mas eu sempre fui muito feliz. Então, eu criei filho, como todo mundo criou filho, eu tenho minha casa, tenho minhas coisas, e, como eu digo, eu não fiquei rica. Mas eu vivi e vivo com dignidade. E agradeço demais, assim, por ter tido saúde, por ter tido pessoas que acreditaram em mim. É que eu, na verdade, sempre fui muito feliz, sabe, Luzardo? Como eu sou muito falante, né, eu tinha que estar numa profissão onde eu pudesse falar, onde eu pudesse rir, onde eu pudesse brincar, onde eu pudesse me comunicar o tempo todo e me movimentar. Porque você vê, eu estou falando com você aqui, o pessoal da rádio não está vendo, mas você está filmando, eu estou falando e gesticulando. Então eu precisava de uma profissão assim. E os meus professores me diziam, adolescente, certo? Eles viam, né, aquela menina barulhenta dentro, na sala dela, você tem que ser professora, você tem que ser professora. E eu dizia que não. A minha irmã já era professora, minha irmã mais velha. E eu até substituía minha irmã, porque ela era atleta, ela era ginasta, então ela viajava para os Jogos Abertos, e eu substituía ela em escola multisseriada. Lá vai para Rápido do Norte, lá para trás, naquela escolinha, que hoje não está fechada, né? Hoje já funciona uma outra coisa lá. Então, assim, embora todo mundo dizendo para mim que eu tinha que ser professora, eu dizia que não, que nunca. E vejo, eu trabalhava com creche, meu primeiro emprego como criança, né, foi no Frebel. Depois eu trabalhei nas creches domiciliares, era um projeto da Ângela Min, na época do Espiridião Amin. Eu era contratada da Fucadesc, e a gente tinha aqui em São Bento, chegamos a ter 52 creches domiciliares, que eram donas de casa, que cuidavam dos filhos dos outros, para que os outros pudessem trabalhar. O governo do estado dava alimentação, essa mulher chamava-se crecheira, ela ganhava uma contribuição dos pais, e eu era monitora. Então eu visitava 3 creches por dia, né, e fazia recreação com as crianças, basicamente fazia isso. Até antes de sair desse projeto, já tinha passado para a prefeitura, já estava coordenadora, eram 52 creches daí. Depois de muitos anos, foram abrindo outras creches em São Bento, a nível municipal, então aquilo não fazia mais sentido, né, desistir. Talvez faria muito sentido hoje, no meio da pandemia, e quem sabe já está existindo informalmente, porque eu conheço pessoas que estão cuidando de criança nesse momento. Fora os avós, né? Sim. Que era o que eu estava fazendo também. Não são poucos, né? Antes de me tornar candidata a vice-prefeita. Vou te fazer um agradecimento, que a gratidão para mim, uma virtude que acompanha muitas pessoas. Eu gosto muito da leitura, e eu falei isso aqui outro dia, talvez você não tenha ouvido. Eu gosto muito da leitura, e eu comecei a ler com uma revistinha da Mônica, que contava a história do tratamento da água. Isso lá em 1979, né? Nossa! Que foi o ano internacional da criança, né? 1979, eu tinha 11 anos. Estávamos na 5ª ou 6ª série. A gente estudou junto de quando até quando? Nós estudamos juntos da 2ª até a 6ª série. Você que sabia que eu sabia que era na 2ª, mas não sabia até quando? Até a 6ª série. E nós fizemos um amigo secreto no fim do ano. E eu fico emocionado porque vem muitas memórias aí pra gente. E você me pegou no amigo secreto. Sério? Você está me falando isso hoje? Eu não sabia disso. E você me deu de presente essa revistinha da Mônica, que você comprou, e você não resistiu. Você, inclusive, disse, eu coloquei no papel de presente, mas eu li ela antes. É bem minha cara. Tipo assim, vamos otimizar recurso, né? E vou te falar o seguinte, até hoje eu adoro as revistinhas da Mônica, adoro o Urtigão, mas, Zé Carioca. Agora sim, o pessoal tá ouvindo a gente, eu tô olhando pra você, eu tô sendo filmado, inclusive. Isso é sério que eu te peguei de amigo secreto, eu te dei uma revistinha, senhora, e a gente nunca falou sobre isso antes? 1979. E eu já falei, inclusive, em alguns trabalhos que eu fiz com crianças. A professora Eliane Ribel, que foi minha colega de aula, comecei a ler com esse incentivo. Eu já tinha 11 anos, tá, Eliane? Eita, que legal. E aquela revistinha da Mônica que falava sobre o tratamento de água, e eu lembro até hoje disso. Eu me lembro também agora você falando que eu participava, acho que daqueles... aquele grupo de alunos que trabalha na escola. Grêmio escolar? Isso. Eu lembro que eu teve um dia que eu participei de um Grêmio escolar, e ingenuamente, já que certo, eu gostava de dar livro, porque eu me lembro que a gente tinha juntado um dinheirinho para dar de presente num concurso que a gente tinha feito na escola. E eu, Eliana, fui na antiga Diva Santos, que a nossa geração deve lembrar, mas os meus jovens não sabem do que eu estou falando. A Diva Santos era uma papelaria, era um shopping, tinha tudo lá, né? Sim. Na Diva Santos. E eu fui comprar um livro para dar de presente, então, para aquele concurso que a gente tinha feito internamente na escola. E nunca esqueço que eu comprei o livro,
Olha que absurdo para dar para uma criança que talvez, ou um pré-adolescente de 12, 13 anos no máximo, calculo, eu comprei o livro O Inferno de Dante. Por que eu comprei? Porque ele era dourado, assim, sabe? Eu tinha uns enfeites bonitos, eu pensei, nossa, que chique. Mas claro que eu não sabia, não tinha maturidade para saber que aquele livro não era para um pré-adolescente, é para uma pessoa adulta, né? Mas eu comprei porque ele era bonito, todo dourado. Quem ganhou eu não me lembro. O fato é que era chique. Eu tinha bom gosto, entendeu? Eu não sabia Sim. muito bem o que tinha lá dentro, mas eu tinha bom gosto. Aí é legal, sabe, Eliane? Porque tem muitas pessoas que às vezes te encontram na rua. Você disse que em algumas situações a análise que se faz de ser candidato, você vira um produto na vitrine. Mas muitas vezes as pessoas te aplicam um valor sem conhecer a tua Uma história. etiqueta. Uma etiqueta sem conhecer a tua história. Verdade, é fato. E a história de muitas pessoas tem momentos tristes, tem momentos negativos, tem momentos lamentáveis, tem momentos que a gente deveria apagar, mas fazem parte da história, como os momentos bonitos que a gente gostaria que Eu ficasse. brinco que tem dias que são noites, né? Tem Sim. dias que são noites. Sim. Na tua carreira, na tua vida particular, inclusive, né? Todo mundo tem intempéries, todo mundo chora. Diz pra mim quem nunca chorou, quem tá me ouvindo agora. Quem nunca chorou? De tristeza, de decepção, chorou de alegria, inclusive, chorou de revolta. Ah, quem nunca quis pegar uma pedra e dar uma jogada num vidro, em algum lugar assim, magoado, ferido? E falando em mágoa e estar ferido, uma das coisas assim, que mais me chateia, que eu fico louca, e no serviço público às vezes você tem que se calar, porque se você falar, o estrago é maior, você tem que engolir. E quem é do serviço público vai pensar no que eu estou falando agora. Eu fico maluca, sabe? Eu fico doente, mas no veneno, quando atribuem a mim ações ou palavras que não são minhas. Eu fico muito chateada. Eu parto do princípio, de uma maneira educada e gentil, que a pessoa se equivocou. Tá? Eu acho que fica elegante falar assim. E como professora eu tenho que falar dessa forma. Eliane, primeiramente, porque o tempo passa muito rápido, o que te levou assim, a decidir, não, tudo bem, eu aceito o desafio, vou ser candidato a vice-prefeito? De fato, e eu acho que não é segredo para ninguém, acho que é fato conhecido de todos, né? Eu realmente não estava pensando, em vários momentos eu fui convidada a ser candidata a vice-prefeita, vereadora, houve vários convites do MDB no decorrer da minha carreira, e eu nunca me vi nessa condição de candidata. Eu sempre fui uma operária da política. Eu sempre gostei muito de fazer campanha na rua, de conversar com as pessoas, de fazer reuniões. Então, eu sempre fui muito mais de bastidores. Até porque eu sempre tinha uma admiração absurda pelas pessoas que se colocavam candidatas. Porque elas, da maneira que elas tinham que se expor, as pessoas às vezes são indelicadas, né? Nem todas as pessoas têm tato para lidar com a situação de um candidato e para entender o quanto ele está meio que nu na frente da comunidade. Porque ele dá cara para bater. E ele paga por aqueles que prometeram e não fizeram, ele paga pelos políticos de Brasília, ele paga por políticos de outros municípios que erraram, ele paga por políticos do nosso município que eventualmente podem ter cometido erros, mas o fato é que você não fez nada daquilo, você não tem nada com isso. E as pessoas, elas veem em você a personificação também daquele político que feriu, né, que feriu a comunidade, com uma atitude errônea, mal pensada. Então, eu nunca quis, porque não me achei, literalmente, não me achei forte o suficiente para fazer o que eu via meus colegas fazendo. Então, eu literalmente me coloquei numa posição de covardia. Eu nunca me senti forte o suficiente para fazer o que meus colegas faziam. Então, eu tinha uma admiração estúpida por eles. E por isso que eu tinha tanta vontade de fazer campanha para eles e, né, nos bastidores, porque eu achava que eles mereciam. E dessa vez o que aconteceu? Inicialmente o MDB ia com uma candidatura, com uma chapa pura, né, que também todos sabem que é a Adriana Rojanowski seria a nossa candidata, estava se preparando para isso. E não tinha sido visto ainda o vice-prefeito, mesmo na ultimíssima hora, nós não tínhamos. E também quando estava fechando o tempo, né, para fechar as candidaturas, acabando o tempo para fechar as candidaturas, iniciou-se uma conversa, né, com o PSD, e
para a gente pensar numa coligação. E eu, Eliane, na condição de membro executiva, né, longe de mim ser candidata, jamais imaginei isso, estávamos negociando o nome da Adriane, certo? Eu, desde o primeiro momento, eu fui favorável, abertamente, isso em live, em tudo, eu fui favorável à coligação, porque via o MDB muito frágil, nem conhecia muita condição do PSD, mas o MDB eu sabia que a gente estava muito fragilizado para sair sozinho. Então, eu realmente, desde o primeiro momento, fui favorável. Essa fragilidade em decorrência já do ocorrido em 2016? Sim, porque o MDB, não somente após, a gente já foi perdendo algumas pessoas no decorrer dos anos após 2008. Algumas pessoas migraram para outros partidos, outras abriram negócio próprio, se desvincularam da política, né? E de 2016, depois de 2016, a gente sentiu muito forte a ausência das pessoas. Muitos MDBistas eu encontrei no PSD, inclusive, ex-MDBistas encontrei no PSD. E eles estão em outros partidos. Eles pipocaram em outros partidos. Motivos, quem sou eu para... Eu não sei os motivos, acredito que talvez se sentiram desprestigiados, talvez buscaram oportunidades que o MDB não ofereceu, ou talvez desgostosos com alguma coisa, eu não sei. Ninguém falou comigo diretamente sobre isso. Então, o MDB já vinha de uma caminhada de fragilidade. Óbvio que eu não me imaginei que ia acontecer o que aconteceu na eleição propriamente dita, como eu senti a eleição nas ruas. E eu posso falar aqui para você, porque eu já falei segunda-feira, a gente tava eu e o Ismar, a gente esteve com alguns segmentos da imprensa de São Bento do Sul, né? E eu falei isso abertamente, falei ontem à noite, inclusive numa reunião da executiva, na minha casa, inclusive essa reunião também, não preciso esconder que essa reunião aconteceu, e onde eu falei abertamente que me senti muito sozinha. Foi uma campanha muito feliz, porque eu fui muito abraçada pelas pessoas, né? Muito acolhida. Muito sozinha, você diz no sentido do MDB? Do MDB. Muito sozinha porque eu não enxerguei meus parceiros do meu lado. Sabe quando você olha para o lado e você... Digo, cadê? Cadê todo mundo? Não estou vendo. Eu acho que se eu vi alguém na rua ali comigo, talvez 5 pessoas, 6 talvez, não sei, tirando os candidatos. Que os candidatos querem dizer agora, né, já fiz questão de um por um agradecer, elogiar a participação e, né, foram parceiros da gente, os votos que a gente recebeu não são nossos, né, não é só da Eliane Bismar, são de todos os guerreiros, né, que estavam na luta com a gente. E não só os candidatos a vereadores, mas pessoas que, a dona de casa, o parente, o amigo, né, que estava pedindo voto por telefone, que ia na festa, numa reunião de família, entregava um santinho. Então, eu tenho uma gratidão absurda por todos que, direto e indiretamente, nos ajudaram. Mas, de fato, quem estava na rua era o candidato a vereador, uns mais participativos, mais incisivos, outros menos, até por conta de inexperiência, porque esse ano a gente teve muito candidato jovem chegando com muita paixão, e eu acho que a paixão ela se sobrepôs em vários momentos à inexperiência, né? Porque inexperiente eu também era, eu nunca fui candidata a nada. Eu só fiz o que eu sabia fazer. O que eu sabia fazer e gostava era bater perna, sabe? Era pegar o pessoal, botar no carro, vamos lá, vamos para o Peste, vamos para a Serra Alta, vamos para 25 de julho, e vamos pedir voto com alegria, e vamos lá. Eu fiz o que eu sabia fazer, que era um trabalho de operária. E o que eu percebi, que isso chamou a atenção das pessoas. Muito, quando faltava, digamos, 2 semanas, 1 semana para a reta final da campanha, eu comecei a colher frutos dessa campanha tão primária que eu fiz, né? Tão operária. Antes mesmo da votação. Antes mesmo da votação. Eram muitos elogios, assim, vindo de onde você nem esperava, até de pessoas que estavam em projetos contrários, né, em outros partidos. Pô, eu tô vendo você fazendo, tô achando linda a tua campanha, o pessoal tá reconhecendo. E começou a vir um monte de elogio, eu pensei, uau, que legal, né? Eu tô fazendo o que eu gosto, do jeito que eu sei fazer, e tá repercutindo de uma maneira bacana. Claro, junto com isso, tinha os vídeos também, que inicialmente, eu nunca tinha feito vídeo. Então, inicialmente ficou assim, engessado, né? Engessado pra caramba, eu tenho consciência disso. Mas eu quero que as pessoas saibam, quem estiver me ouvindo, que foi danado. Olha, para sair 1 minuto de vídeo, olha, isso era muito tempo de preparação, foi muito difícil. No final que eu peguei a manha, digo, é o negócio seguinte,
sobre o que vamos falar, vou ver o que eu preciso de informação e vou eu mesmo falando como se estivesse em casa. E que eu acho, não, eu tenho certeza que as pessoas preferem desse jeito. É como eu estou conversando com você, tá? As pessoas estão me ouvindo, de repente eu tropeço numa palavra. As pessoas sabem que não é nada mecânico, exatamente. Né? Então, espontâneo. Estão sabendo exatamente que é isso aqui, que é uma conversa absolutamente normal com todo mundo. E, talvez não escolhendo as melhores palavras, até porque uma coisa que eu aprendi faz muito tempo, que quem fala, fala para alguém, como quem escreve, escreve para alguém. Então, para quem quem é teu ouvinte? O teu vocabulário, ele tem que alcançar o teu ouvinte, correto? Então, o que eu penso? Eu não vou ficar escolhendo um monte de palavras rebuscadas, porque eu quero atingir todo mundo. E se eu falar de um jeito mais... Que só o doutor entenda? Ou que só o cidadão lá da obra entenda? Então, eu pensei... Vai se confundir. Eu tenho que falar de uma forma que todo mundo me entende. Não precisa baixar tanto o nível da prosa como os outros, né? Mas, vamos lá. Vamos falar do jeito popular que todo mundo entende? E eu acho que a minha fala todo mundo entende. Do jeito que eu converso, do jeito que eu falo. E você acha que nas ruas as pessoas entenderam? Com certezamente. Com certezamente. Até no primeiro momento, eu sem querer, até por conta da profissão, você chega com um vocabulário meio rebuscado, que eu chamo, meio né? Professora ainda. Meio professora, umas palavras... Até que eu pensei, mas espera, não, assim as pessoas não me entendem, não é desse jeito. Aí quando eu fui pegando o jeito mais leve, mais solto e mais feliz de fazer campanha, acho que foi quando funcionou mais. Porque, enfim, né, se alguém viu alguns vídeos por aí, a gente até dançou na rua, que não estava planejado, que eu não sabia, que o colega estava lá filmando também, mas foi esse clima que aconteceu. Pena que a gente não tinha música há mais tempo, porque eu ia ter dançado muito mais. Agora, Eliane, aqui você atribui essa falta de apoio, né? Ausência. Interno. Essa ausência que foi falta de apoio interno no MDB para você. Eu vou ser 100% sincera e honesta. Eu questionei ontem, porque enquanto você está na campanha, você não entende muito o que está acontecendo nos bastidores. Você só vê que você olha para o lado e cadê? Cadê todo mundo, né? Entendendo também que necessariamente quem estava fazendo campanha, eu tenho algumas, né, tive lá colegas professoras minhas que não estavam na rua naquele momento comigo, mas eu sabia que elas estavam num outro espaço, buscando voto também, tá? Mas enquanto você está na campanha, você não tem tempo de pensar sobre isso, porque não dá. Você trabalha o dia inteiro, você sai cedo, tô rouca até hoje, vou melhorar, tá, gente? Essa voz, ela fica melhorzinha, logo melhora. O cabelo melhorou ontem já, né? O cabelo, porque o Luzardo me viu numa situação ontem medonha, mas melhorei de vida já, né? Já estou mais bonitinha. Então, assim, durante a campanha não dá, porque você sai muito cedo, porque você não tem tempo de ficar pensando o que está acontecendo nos bastidores, quem está pedindo voto, quem não está pedindo, o que a imprensa está falando, você não sabe de nada disso. E é ótimo, entendeu? Você vai para um outro mundo, para um outro espaço. Você vai fazer campanha, você vai pedir voto, você vai conversar com as pessoas, você vai ver quais são as dificuldades, quais são os desafios delas, você vai conhecer os bairros, né? E aí chega a noite, chega no final do dia, você tem mais 1, 2, 3, 4 reuniões para você ir ainda. E eu brincava, né, porque por conta do sol, e aí quem tá me vendo, o Luzar tá me vendo, quem tá convivendo comigo de perto sabe que eu tô com a minha pele toda manchada por causa do sol, apesar de ter usado protetor solar, apesar de ter usado chapéu. E eu só vou poder limpar isso no inverno do ano que vem, né? Fazer um peeling, alguma coisa, porque tô com a pele toda manchada, tá meio ruim. Mas, enfim. Então, o dia inteiro até muito tarde da noite. Eu ia para as reuniões e digo, gente, desculpa, eu vim do jeito que deu. Eu vim da rua. E acho que até isso foi bacana, as pessoas verem que a gente tá na rua, que a gente chega meio malzinho na fita, tá? A gente não chega bonito, cheiroso, cabelo arrumado. A gente chegava da rua mesmo, e era uma reunião, e depois era 2, e era 3, e podia acontecer 4, aconteceu 4 no final de dia, né? E eu acho que ali as pessoas também viram muita verdade na gente, né? Estavam vendo alguém vindo da rua. Pois é, mas mesmo nesse momento, assim, não despertou no pessoal, assim, a Eliane é a força da mulher, parece que, né, tá forte nela, vamos junto. E ainda assim não foram, porque eu sei porque na última semana, inclusive, tinha gente reclamando que estava sozinha. Então, assim, eu percebi a solidão realmente, acho que quando chegou domingo, no dia da eleição mesmo, que eu parei, né, tava mais calma, tava em casa, e pensei no que tinha acontecido. E eu pensei, mas puxa vida,
Antes eu encontrava tanta gente na rua quando eu fazia campanha para os outros, né? A gente era uma galera. E digo, poxa vida, onde é que estavam meus companheiros? E ontem, então, daí eu conversei, eu chamei o pessoal da executiva na minha casa ontem para a gente conversar. E ontem foi a primeira vez, eu já tinha falado isso para a imprensa, né, que de fato a imprensa me cobrou, exatamente você me dizendo, pô, Eliane, você estava sozinha, não berrou, não gritou, não bateu o pé? Não tive tempo para isso. Acho que talvez uma vez ou duas vezes no máximo eu falei com a Adriana, com a nossa presidente, de Adriana, cadê o nosso pessoal? Ela disse, o pessoal não vem. E ontem questionei ela, foi a primeira pessoa que chegou na minha casa, ela tinha me ouvindo, vai ouvir depois, ela sabe que isso é absolutamente verdadeiro o que eu estou dizendo. Ela chegou lá, e aí, Adriana, digo, olha, aí, Adriana, já que você chegou por primeiro, tenho que dizer para você, cara, cadê nossa galera? Me senti tão sozinha, eu não me desmotivei porque tinha os vereadores, tá? E é isso, eu entendi que eu tinha um papel nessa campanha, eu digo, vamos lá, vamos trabalhar pelo MDB, vamos trabalhar pelos vereadores, vamos trabalhar pela proposta. Se eu assumir esse compromisso, a comunidade sabe que eu assumi um compromisso, então eu tenho que mostrar serviço. Eu fiz pela comunidade, pelas pessoas e pelos vereadores. E assim, não, Eliane, foi complicado mesmo, o pessoal sumiu, o pessoal desapareceu. Aí chegou o Fernando Turi, que estava lá também, chegou a Maísa, e foi chegando um pessoal, não todos, alguns não puderam estar presentes, e eu fui absolutamente sincera, e falei com todos, digo, estava falando para a Adriana agora, vocês que chegaram, o que aconteceu? Né? O que aconteceu? Será que estava todo mundo ausente? Será que o problema era eu? Inclusive disse isso. Será que o problema era eu? Né? As pessoas desgostaram do meu nome? Não gosto da Eliane, acho que ela não representa bem o MDB, então não quero fazer campanha para ela, e nem pensaram na sigla, não pensaram na história do MDB, vamos deixar ela. Eu falei isso abertamente, digo, de repente o problema sou eu, quem tem que sair do MDB sou eu, né? Porque de repente era o meu nome que não estava fazendo sucesso com os colegas. Outros partidos gostaram, outras pessoas gostaram, várias pessoas elogiaram, mas de repente o meu partido achou que não. Não, na verdade, Eliane, o que aconteceu? As pessoas estavam acostumadas com chapa pura, não estavam acostumadas com coligação. Acho que foi, né? Para quem estava conosco ainda nesse momento, já que nós perdemos vários soldados na caminhada, já em 2012, em 2016, né? E quem ficou, muitas dessas pessoas não eram favoráveis a fazer uma coligação, e sim chapa pura. Pois é, mas, poxa vida, todo mundo sabia. Disse, Adriana, faltava dias para a eleição, você não tinha candidato a vice. As pessoas não sabiam disso, os MDBistas não sabiam que não tinha candidato a vice? Como é que você é sozinha? Como é que você é de chapa pura? Você nem tinha candidato a vice. Por mais uma vontade que você tivesse, você não tinha candidato a vice. Ou seja, o que a gente fez pelo partido, para salvar o partido para a gente participar das eleições. Senão a gente sequer ia participar. E a coligação garantia a nossa participação, digo eu mesma. É de conhecimento de todos, eu falei abertamente onde eu estive. Acho que talvez seja um dos meus erros, é a minha maior qualidade, talvez o meu maior defeito. Eu falo muito abertamente sobre as coisas, né? Quando eu falo de mim, quando eu falo de outras pessoas, eu tenho que ter um cuidado. Mas quando eu falo de mim, eu posso falar o que eu quiser, certo? Eu estou falando de mim, mal de mim, inclusive, em alguns momentos. E eu disse eu mesma. Eu fui para uma reunião em 15 minutos, eu saí de lá candidata a vice-prefeita. Eu nunca planejei, eu nunca quis, eu nunca desejei, eu nunca almejei. Eu não me organizei para isso. Eu tenho questões familiares também que envolve. Então, o que aconteceu comigo? Para quem estava próximo sabe, quem não estava não sabe. Gente, a primeira semana eu chorei muito. Eu chorei, eu não comi, eu não dormi. E chorei largado, como diz o caboclo. Não foi pouca coisa, eu chorei largado, com força. Eu não tinha palavras, eu não conseguia expressar os meus sentimentos. Muito bem, eu tinha aqui, porque eu entendia que eu devia isso para o MDB, dívida de gratidão, pelas várias oportunidades de trabalho que me deram, porque, né, não é segredo para ninguém, eu sou da área da educação, eu vivi com dignidade sim, mas ninguém fica rico na educação. Então, o que aconteceu durante a minha carreira? Ou tinha 2 ou 3, ou tinha 2, 3 empregos ao mesmo tempo,
Isso é comum, para mim sempre foi comum, e é comum para várias pessoas em minha profissão. Até porque eu sempre fui uma mulher meio carreira solo, né? Então eu tinha 2, 3 empregos, eu tinha uma função gratificada, que eu ganhava mais. Eu podia ter só um emprego e também fazia com que eu tivesse que ficar 100% à disposição. Também não tinha horário disponível. Porque quando você tem uma função gratificada, para mim sempre foi assim, eu estou disponível. Da madrugada até a madrugada. Não tem horário, não existe horário do relógio. Você é um cargo de confiança, então você está disponível para o que der e vier. Esse é o teu papel. Então, foi isso. Assim, eu trabalhei a minha vida inteira. Então, eu tinha várias questões familiares e tudo, mas eu pensei, não. Eu tenho dívida de gratidão com o MDB, e o Ismar Becker, o PSD, na pessoa do Ismar Becker, ele entendeu que eu seria essa pessoa, dos que estavam tecnicamente, que o MDB disponibilizou. Disse, vamos lá, então. Então, estamos juntos. Foi bem difícil, mas para encurtar a história, a partir da segunda semana, eu incorporei, assumi o meu compromisso e eu fui com força, com alegria, com paixão e amei todos os dias. Tá? Eu fui feliz todos os dias. Eu senti apenas cansaço, tá, Luzardo? Apenas cansaço, mas eu fui feliz. Podem anotar quem tiver Mesmo sozinha? Mesmo sozinha, por isso que eu não tive muito tempo de saber quem estava e quem não estava. Caiu a ficha somente quando chegou o domingo da eleição. Tipo, opa, vamos lembrar aí. Porque sabe o que eu fiquei pensando? Quem que vai para o diretório agora esperar o resultado? E aí eu fiquei pensando, quem que vai para o diretório? Quem vai estar lá no diretório? Eu, fulano, ciclano, pessoal da coordenação, os vereadores. E aí eu fiquei pensando, quem do MDB vai no diretório? E realmente, quase ninguém. A sua avaliação sobre a votação e segundo, sobre a força da mulher. A Terezinha, a Zuleika, a Rosemary. Aliás, a Rosemary mandou um abraço aqui para você, foi amiga de faculdade, enaltecendo a força da mulher. E outras mulheres aqui se manifestaram, eu não vou poder ler agora todas as mensagens. Rosemary, um abraço, obrigado. As que chegaram, as que não chegaram, a Lili, que esteve do teu lado, a Karen, sim, né? E outras mulheres aí. Eu destaco primeiro a sua avaliação, em 6 minutos agora. Vamos e rapidinho. Também o papel da mulher agora, a partir de agora. Bom, sobre a eleição, eu quero dizer para todos que eu saí dessa eleição felicíssima. Porque eu fiz uma avaliação bem rápida e até coloquei no meu WhatsApp e mandei para as pessoas. Vamos pensar o seguinte, uma matemática bem rápida. Tomazini, 16 anos em campanha. Ele é conhecido, muito conhecido, né? Magno Bauman, 16 anos de campanha. Ismael Becker e Eliane, 45 dias de campanha. Com 9.946 votos, gente, é muito voto. É muito voto para 45 dias, sabe? Então, eu estou muito orgulhosa e acredito que, falando das mulheres, uma parte desses votos, uma grande parte desses votos, veio das mulheres. Por quê? Porque a mulher, esse ano, né, a mulher vem devagarinho, ela vem caminhando já na política, mas esse ano eu senti que ela veio com força, a gente vê com os quatro, sabe, vê com os pés, com as mãos, dando soco, quebrando parede, e eu estou muito orgulhosa de fazer parte desse momento da mulher em São Bento do Sul em especial. Repetindo, nós já temos mulheres que têm uma caminhada aí, né? Porém, esse ano elas despontaram, eu digo para você, Luzardo, na próxima eleição nós vamos arrebentar. Vai ter muita mulher prefeito com vice-prefeito, vai ter mulher prefeito com vice-prefeito homem, vai ter de tudo. E isso é bom que a gente deixe claro, não é feminismo nem sexismo. Não. Isso é uma tendência até para as mulheres que se prepararam. Sim. E vão continuar agora uma caminhada até 2024, ou talvez seja já 2022. Também. E eu também quero te perguntar, porque alguém disse aqui, Luzardo, já imaginou uma chapa com a Eliane e a Rosemary? Opa! Para ter prefeita e vice. Eu te pergunto, para fazer essa chapa, uma de vocês vai ter que abrir mão do partido que vocês estão. Você pretende continuar no MDB? Você já tem saída marcada, data de validade, ou você vai deixar a coisa acontecer? O pessoal já está curioso, né? Depois a gente falou que estava um pouquinho sozinha. Não, gente, eu vou falar exatamente o que eu falei na entrevista de segunda-feira, onde tinham, né, vários representantes de imprensa. Que me questionaram, poxa, Eliane, vale a pena você ficar no MDB? Foi a olhos vistos que você esteve sozinha, cadê a militância, né? Então, vou responder exatamente a mesma coisa. Eu não me vejo hoje saindo do MDB. Eu não me vejo hoje saindo do MDB. Eu acho que o MDB pode, sim, ser reestruturado. E alguém comentou comigo que alguém escreveu no jornal alguma coisa um pouquinho meio estranha, assim, que talvez eu tiraria velhos MDBistas. Não, imagina, quem sou eu para tirar alguém? Não, de forma alguma. Eu diria o seguinte, a minha fala na segunda-feira foi que vamos reestruturar. Eu me vejo fazendo parte dessa reestruturação
Eu vejo que pessoas que não participaram desse momento é porque não houve interesse, então elas não desejarão participar para frente. Então ninguém tira ninguém, as pessoas talvez não queiram participar, né? Porque tirar, jamais, porque a gente precisa de todo mundo. A gente precisa das pessoas, a gente precisa de militantes, de força para encorpar o partido. Também é verdadeiro que muita coisa pode acontecer indo para frente, né? Porque sabe, a gente de repente vai pensar em novas coligações. Eu não sei, hoje eu não me vejo fora do MDB, hoje não me vejo fora do MDB, mesmo com a campanha um pouquinho solitária, porque a gente realmente chegou à conclusão de que a gente ficou mais magrinho nos últimos anos, né? E agora qualquer coisa seria prematuro falar. Por quê? Porque agora a gente está cansado, de repente está lambendo algumas feridas, está tristinho com alguma coisa, né? E então não é hora de tomar decisão nenhuma. Seria precipitado. Qualquer coisa que eu dissesse seria precipitado, eu teria que voltar atrás, de repente. Então eu prefiro não. Até porque, Eliane, a última vez que foi para se ter a eleição do MDB, deu um quiprocó aí, até que a Adriane disse, não, tudo bem, eu vou. Você hoje estaria preparada, se fosse convidada, a assumir a presidência do partido? Assumiria sim. Assumiria sim. Aí com o compromisso de não reestruturar, mas dar estrutura para a próxima eleição municipal? Eu diria, vamos ver que palavra que eu vou usar, eu diria assim, todos que quiserem estar conosco, né? Na luta, na caminhada, não só para a festa, mas para pedir voto, para bater o pé no chão, todos são bem-vindos. Então, se eu fosse presidente hoje do MDB ou de qualquer partido, todos são bem-vindos, desde que venham com o coração, que abracem, olha, qual é o nosso próximo projeto? É este. Ah, não, eu quero estar com vocês nesse projeto. Então, todos são bem-vindos. Se comentou também, tenho 2 minutos, que o PSD, o Ismar, isso ele falou para mim também, né, vamos continuar num projeto aí para se fortalecer, mas hoje a caminhada do PSD é do PSD, do MDB é do MDB, ou vocês vão fazer uma caminhada juntos? Não, na verdade, assim, ó, a gente tem uma relação, digamos, eu e o Ismar e os partidos. Existe uma relação de proximidade porque a gente esteve junto no projeto, ok? Passou a eleição, o MDB está nós estamos na nossa caminhada, o PSD na caminhada deles. Ah, vamos fazer parceria novamente? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Até quando eu digo agora, o pessoal precisa descansar um pouquinho. Nós vamos começar a conversar sobre isso no próximo ano. Mas eu vejo possibilidades. Eu vejo possibilidades de MDB com o PSD, eu vejo possibilidades de MDB, de repente, com outra sigla. Eu acho que todas as possibilidades estão abertas, tá? Desde que realmente as pessoas envolvidas abracem os projetos com vontade, porque o projeto é feito, não é para o partido, o projeto é feito para a comunidade. Então, se você de verdade está acreditando no projeto que está fazendo com a São Bento do Sul, poxa, quem abraçar esse projeto e quiser trabalhar para ele, está valendo, vamos junto. E eu com o Ismar Becker, quando eu digo amizade continua, ele tem outras caminhadas para fazer, a gente vai acabar se cruzando em alguns momentos também, até porque eu sei que eu tenho muito respeito por ele, admiro ele de várias formas, né? Convivi com a família dele também, a esposa dele é uma pessoa incrível, que esteve sempre com a gente também. Então, e eu sei que, inversamente, eu sei que ele torce muito por mim. Ele disse em vários momentos que eu devo continuar na caminhada. Ele disse, Eliane, você tem que ir, você tem que caminhar, e se você precisar de mim, né? Eu com a Olinda estamos aqui junto com você. Então, eu sinto que, de fato, eu ganhei um amigaço aí para... Se ele realmente não tem interesses políticos, mas eu sinto de fato que ele torce por mim. Eu acredito que de repente amanhã depois pode estar até contribuindo, que ele está disponível para isso. Muito bem, né? Deu meu tempo aqui, já vai começar a hora alemã. Muito obrigado. Obrigado a você que está me ouvindo e você é sempre minha convidada. Quando você precisar, os microfones estão abertos aqui, até porque você também já conhece, é o nosso diretor aqui da casa. Estamos em casa, né? Então, agradecer ao Luzardo, que bom que você me chamou aqui. Agradecer aos ouvintes que ouviram e se não entenderam alguma coisa, por gentileza, perguntem. Às vezes a gente pensa que está sendo muito clara e necessariamente isso não acontece com todos. Mas perguntem e podemos conversar. Eu sou uma pessoa bem tranquila, muito direta, inclusive. Preciso me cuidar um pouco. Como é que é? O sincericídio? O sincericídio é meio perigoso, sabe? Mas enfim, tamo junto. Obrigado. Obrigado. Uma boa conduta no teu caminho, muita luz para ti.